amigas, caros amigos, estamos aqui para mais uma manhã de atuação na área econômica, no nosso segundo encontro, nesse ciclo, Elas e Eles Assuntos Econômicos, aqui do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Eu sou Graça Barcos, eu estou na coordenação da Comissão Corecon SP Mulheres, que está na organização deste evento, composto por 6 palestras, todas elas compostas por economistas homens e economistas mulheres. A primeira foi ontem, nós falamos sobre o orçamento público em 2020 e suas consequências. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é sobre a consciência econômica. Amanhã nós vamos tratar da história da moeda moderna. E depois nós damos um descanso no final de semana para vocês e voltamos na terça-feira. Aí nós vamos falar sobre empreendedorismo em época de pandemia. Na quinta-feira, nós vamos tratar de outro assunto muito importante aqui, que é o Plano Plurianual de Investimento, que não é algo muito comentado, de grande importância para o governo. Encerramos nossas atividades no sexto dia com chave de ouro, tratando do mercado de trabalho. Todos os assuntos técnicos da área econômica. Estamos muito felizes que vocês estejam nos assistindo agora e daqueles que irão nos assistir posteriormente, dedicando uma parte do seu tempo. O objetivo do nosso trabalho é transmitir para a sociedade um pouco da realidade econômica. Nessa época de pandemia, as pessoas precisam se organizar, tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas. Em outras palavras, tanto o cidadão como a empresa. E com esse ciclo de palestras, nós colocamos temas aleatórios. E se vocês tiverem curiosidade ou quiserem saber de algum outro tema, encaminhe aqui para o conselho, encaminha para imprensa@coreconsp.org.br ou para comissões@coreconsp.org.br ou então diretamente para a nossa comissão, coordenacãocoreconspmulheres@gmail.com. Nós vamos fazer o máximo para atendê-lo e colocar no ar mais alguma live, alguma palestra sobre esses assuntos. O objetivo nosso, um trabalho voluntário realizado aqui pelo Conselho e por todos nós, é colaborar com a sociedade. Por isso que nós abraçamos essa profissão de economista e fizemos um juramento. Vamos dividir um pouco do conhecimento técnico com vocês que estão aí, de um modo não usando economês, e sim de uma linguagem mais comum, uma linguagem coloquial, ok? Nós estamos aqui no momento, hoje, eu estou fazendo a abertura, porque a nossa conselheira Fernanda Della Rosa teve um compromisso imediato, pediu desculpas a vocês, hoje ela não estará conosco, mas amanhã voltará com certeza, e eu estou aqui fazendo a abertura, porque a minha função é fazer o encerramento. É uma honra representá-la aqui. Hoje nós temos um assunto muito importante, que é a consciência econômica, que é um fato que não é muito desenvolvido. Inclusive, ontem fui fazer pesquisas para poder participar aqui com vocês, porque nós nos preparamos para vir aqui, né? E não tem muita matéria sobre isso. Nós vamos explicar por que o brasileiro não tem essa consciência econômica. Porque o Brasil é um país consumista, um país que não é um país rico, um país em desenvolvimento, e as pessoas ganham tudo o que eles têm e um pouco mais. E quando chega uma pandemia, que ninguém esperava, a situação fica mais difícil. E temos técnicas, temos métodos para fazer isso, e não só com a pessoa física, sim com a pessoa jurídica. Nós estamos aqui com 2 palestrantes renomados, conhecedores da área, especialistas, a economista Letícia Camargo Freire, uma jovem economista que nos dá muito apoio aqui na Comissão das Mulheres, empreendedora, empresária, e vai passar a sua experiência para vocês. Também trazemos aqui o conselheiro Benjamin Teixeira Dourado, que foi uma das primeiras pessoas que incentivou a nossa comissão, que acreditou na possibilidade de trazer a mulher junto à direção do Conselho, unir as mulheres nas decisões do Conselho de Economista. E desde esse primeiro contato, há mais de um ano, ele vem estendendo a mão e nos apadrinhando. Não que nós não tivéssemos apoio da casa, nós temos total apoio da gestão atual, presidente Barsi, vice-presidente Pedro Afonso e todos os conselheiros, como nós tínhamos nos anteriores, mas precisava de alguém que puxasse um pouco as mulheres para terem coragem, e o professor Benjamin fez e faz, eu tenho certeza fará isso por nós.
ele é um professor universitário e irá também passar a sua mensagem para vocês, o que ele fala, sabe, o que ele acha da consciência econômica e por que o Brasil age assim. Para moderar os trabalhos, nós trouxemos uma colega que recém chegou aqui na nossa comissão, a Karine Genova Bernardes. Ela veio lá de Ribeirão Preto, é uma empresária, e vai nos contar um pouquinho também como é lá no interior. Porque a comissão tem um objetivo, ela quer trazer os economistas para cá, do interior. Como não existia esse contato assim por internet, nós tínhamos mais dificuldade de abraçar os colegas do interior. E no momento nós estamos conseguindo, vocês estão. E a colega vai passar essa mensagem, ela vai moderar os trabalhos, vai fazer a apresentação dos nossos 2 palestrantes, eles vão responder algumas perguntas, vocês fiquem à vontade de mandar pelo chat, vocês coloquem caixa alta, a Karine vai nos ajudar e fazer uma cópia dessas perguntas, as que não forem respondidas no ar, elas serão respondidas na nossa página no site do Conselho. Vocês procurem lá, Corecon SP Mulheres, nós temos uma página dentro do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Ok? Sejam muito bem-vindos e até já. Eu volto no final. Agora a palavra é com a Karine. Karine, o espaço é seu. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Como a Graça já apresentou, eu sou a Karine Genova Bernardes, eu sou economista, fui graduada pelo Centro Universitário Moura Lacerda, pós-graduada em docência do ensino superior pela Universidade Barão de Mauá, né? É um prazer, né, ter esse convite aqui e poder estar participando, e agradeço também por ter a oportunidade de fazer parte da comissão do Com Mulheres, né? E agora eu vou fazer uma breve apresentação dos palestrantes, né? A Letícia Freire, ela é economista, graduada pela Universidade de São Judas Tadeu, ela é especialista em administração de empresas pela FGV, ela tem extensão em gestão de projetos e orçamento pela USP, delegada municipal de economia pelo Corecon São Paulo em Guarulhos, segundo maior município de São Paulo. Ela é gerente atuante no mercado de construção civil e instalações, com mais de 12 anos de experiência no setor. Também ministra cursos de finanças pessoais, empreendedorismo, segurança do trabalho e apresentações sobre a profissão de economista, inclusive perante as entidades profissionais, associações, prefeitura. E desde 2009 ela participa da nossa comissão do Corecon Mulheres, né? E o nosso outro palestrante, né, o Benjamin Teixeira Dourado, ele é graduado em Ciências Econômicas, né, faz graduado em Economia de Empresas, também pela Universidade São Judas Tadeu. Ele é mestre em Gestão de Negócios pela Universidade de Santana, mestre em Ciências pelo Instituto Nucleares em São Paulo. Ele é professor de cursos de graduação e pós-graduação, nos cursos de Ciências Econômicas, Contábeis, Administração, especialista em recursos humanos, conselheiro do Corecon São Paulo, né? Ele teve a gestão em 2011 a 2013, 2015 a 2017, 2018 a 2020. Ele é presidente do Corecon agora em 2019, vice-presidente na Ordem dos Economistas do Brasil. Essa gestão foi em 2015 a 2017, membro do Conselho Fiscal da Ordem dos Economistas em 2017 a 2019. Então, podemos ver que são profissionais, né, super gabaritados, né, então, aproveitei a palestra, eu vou passar a palavra para a Letícia. Obrigada, Karine, obrigada, Graça, pelas gentis palavras de abertura. Nós trazemos hoje um bate-papo tranquilo, fora aí do economês habitual, para relembrarmos aí a importância da consciência econômica. Primeiro, né, eu gostaria de trazer para vocês algumas situações vividas nesse ano com a pandemia aqui no setor onde eu trabalho. Eu atuo no setor de construção civil, principalmente na área de reformas e manutenção. Então, posso dizer para vocês que foi um setor aí amplamente afetado desde o início do ano até agora, ainda não tivemos um movimento normalizado. A primeira situação que a gente encontrou foi lá no começo do ano, naquela situação de enclausuramento mais drástico, né, de quarentena, ali no finzinho de fevereiro, início de março.
todas as obras, todos os contratos, eles foram suspensos por questões de segurança. Então, tivemos aí um primeiro impacto logo de cara. Uma vez que a construção civil foi inserida na relação de trabalhos emergenciais pelo governo federal, fomos autorizados a voltar a trabalhar. Mas não conseguimos ainda retomar 100% porque o comércio de material ainda estava fechado. Então, tivemos essa dificuldade no setor de encontrar insumos para retomar as atividades ou iniciar mesmo novos contratos. Seguindo, quando houve essa reabertura, por parte dos clientes comerciais e também os condomínios, ainda havia aquele receio em permitir o acesso de pessoas estranhas nas suas instalações. Então, parte dos contratos foram retomados, com novas medidas de segurança adotadas, todos os critérios de limpeza aumentados, enfim, foi todo um reaprendizado, um retreinamento de toda a equipe, inclusive do escritório, para permitir essa retomada de serviços que foi gradual. Até agora, no fim do ano, a gente já está em uma retomada de atividades, vamos dizer que num nível de 60% a 70% para o habitual do período. A gente vê aí que no mercado tem alguns indicadores que apontam um aumento no investimento no setor de construção civil. Eu gostaria de trazer para vocês a realidade que esse aumento em investimento não significa exatamente um crescimento do setor. Tá? Esse aumento é referente a essa elevação cambial que tivemos nesse ano. Teve uma alta muito grande nos preços de material mais pesado para a linha de construção civil. Então, toda a linha de ferragens, vidraçarias, toda essa linha mais pesada, mais estrutural de construção, sofreu aí aumentos severos que forçaram as empresas, as instituições a investirem mais. Então, esse investimento não é realmente um crescimento, ele é uma forma de sobrevivência e de colocação no mercado. Para que eu trouxe tudo isso? Para mostrar para vocês a situação da empresa que encontrou essa dificuldade toda e a importância da consciência econômica nisso tudo. Tendo um economista aqui à disposição da empresa trabalhando, a gente teve essa oportunidade de se preparar, de se estruturar, analisar o que deveria ser feito com relação à mão de obra, com relação aos nossos materiais, aos contratos, o que a gente ia postergar, o que a gente suspendeu, o que dava para retomar ou não. Então, todo esse estudo, toda essa estrutura só é permitida quando vocês têm esse planejamento bem alinhado, um fluxo de caixa organizado, uma gestão que separa muito bem todos os tipos de despesas, todos os tipos de investimentos necessários, o que você precisa vender, o que você precisa reduzir, onde que dá para ali apertar os cintos. É toda essa gestão, essa percepção tão natural ao economista que foi o fator aí decisivo para sobrevivermos bem esse ano e nos prepararmos para o próximo e para o outro que vão ali trazer, a gente espera, né, uma retomada, mesmo que devagar, mas esperamos aí uma retomada. Em paralelo, a gente pode falar que também há a necessidade de consciência econômica para com os nossos colaboradores. A sociedade a qual a empresa colabora, ela também é bem afetada. A gente tem hoje um leque de colaboradores e prestadores que são nossos parceiros aí há muitos anos, que tem tido essa dificuldade, tem tido a receita ali, a renda extremamente reduzida. Então, a gente faz esse trabalho para tentar conscientizá-los a conter um pouquinho os gastos, se planejar, porque realmente a retomada ali ela é vagarosa, né? O setor ele foi afetado mesmo, então as pessoas têm que ter essa consciência de se organizar, de se ater aí as suas despesas onde for possível, os investimentos melhores a serem feitos, né? A gente tem aí a taxa de juros que esse ano ficou bem modesta, então esses investimentos, tudo que a pessoa está conseguindo poupar, às vezes tem uma caderneta de poupança ou algum título no banco, etc., onde a pessoa resolveu aplicar, tudo isso tem que ser reavaliado para ver se vale a pena manter, trocar, o que deve ser feito. Essa aí é a importância do economista junto às empresas e aos coligados, para que a sociedade toda possa
se segurar firme e forte nesse ano tão difícil que estamos tendo, né? Eu acho que, com relação a tempo, eu estou bem apertado. Então, vamos passar a palavra para o colega Benjamin, e já nas perguntas a gente faz mais alguns comentários. Obrigada por enquanto, pessoal. Agora nós vamos passar a palavra para o economista Benjamin, para a gente ver a visão dele sobre a consciência econômica. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a esse convite, né? É uma honra muito grande participar desse evento, fundamentalmente sendo patrocinado pelo grupo Mulheres Economistas do Corecon São Paulo. E a minha satisfação é maior porque lá em 2018, nós, numa plenária, quando eu presidia o conselho, e aí eu tive a oportunidade de conhecer a economista Graça e convidá-la para participar como delegada do nosso conselho, e o que foi frutífero, né, esse convite, e que deu origem ao nosso grupo de mulheres economistas, que tem esse trabalho maravilhoso que está fazendo, que como está sendo demonstrado por esses grupos, por esses núcleos de palestras que estão sendo geridos por agora. Parabéns, Graça, parabéns a Letícia, parabéns a todos que estão participando do grupo de mulheres e levando à frente essa ideia. Porque na época nós tínhamos a percepção de que o número de mulheres que participavam do conselho era muito pequeno, e nós precisávamos trazer as mulheres mais para o conselho. Assim como nós temos a concepção também de que o número de jovens no conselho é muito pequeno. E aí nós trouxemos mulheres jovens, né, como a Karine, como a Letícia, né, que estão participando e com todo sucesso. Parabéns a todas vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, consciência econômica é o nosso tema. E aí eu estava observando, né, e a própria Graça, num dado momento, comentou, sobre uma cultura de consumo muito grande que a população brasileira tem, né? Então, esse consumo muito grande essa cultura de consumo vem de onde? Então, eu estava me lembrando de que lá nos anos 80, anos 90, né, nós tivemos um período de uma inflação muito grande, inflação diária, absurdamente diária. Então, as nossas colegas aqui, os nossos colegas economistas mais jovens talvez não se lembrem, mas, bom, essa é uma vantagem também de ter a minha idade para falar de economia, né? Porque eu não conto a história, né? Eu vivi a história. Aconteceu isso, hein? Então, acreditem. Então, era uma situação onde a inflação era uma inflação diária, e quando a população tinha o seu pagamento, né, o dia do pagamento, em geral, o trabalhador brasileiro recebia no dia 10 do mês, ou dia 10 do mês, e ele tinha aquele dia para comprar tudo que ele conseguiria comprar, sabe? Tudo, então, o máximo possível, porque ele sabia que no dia seguinte, no dia 11, por exemplo, ele não conseguiria comprar as mesmas coisas, porque já tinha uma inflação nesse período. Então, as pessoas mais velhas ainda têm essa cultura de que quando pegam dinheiro, quando ele tem a sua renda, seu rendimento, e ele corre para comprar, porque e na cabeça dele ainda acha que no dia seguinte não vai ter essa mesma condição, né? Então, culturalmente, vem dessa história. Por que nós consumimos rápido tudo que é possível ali? Porque a gente acha que no dia seguinte não vai ter mais. Mais ou menos como a história da humanidade, né? Eu preciso, lá no começo das civilizações, eu preciso comer tudo que eu conseguir comer, porque eu não sei quando que eu vou conseguir caçar novamente, quando vai ser a nossa nova caça. Então, acontece mais ou menos a mesma coisa. Nós tivemos uma estabilidade na economia brasileira, a economia estabilizou o nível de inflação muito baixo, foi lá embaixo o nível de inflação. A taxa de juros também, que antes era extremamente elevada, a Selic chegando a 26%, no governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, uma taxa de Selic muito elevada, para incentivar uma poupança, né? Mas os níveis
mas ele não incentivava a poupança, porque as pessoas consumiam muito, quer dizer, pessoas de uma renda mais baixa, né? Consumiam muito, quer dizer, não dava para poupar, e, por outro lado, juros mais elevados. De qualquer maneira, a desorganização, embora a economia com menos, com uma certa estabilidade, mas com taxa de juros ainda elevada, então, dificultando uma regularização no orçamento familiar. Passado o tempo, e aí nós vemos agora nos vemos numa outra condição, né? Numa época de pandemia, onde, além de nós termos essa cultura do consumo, e aí passamos a não ter a renda mais para consumir. Então, é uma dificuldade muito grande, é uma equação que a população tem que solucionar agora, né? Não é alguma coisa para depois. Bom, aí o que mais que a população tem que fazer agora? Ela precisa conhecer a sua capacidade de compra. Porque, veja bem, esses dias aí, eu fiz um trabalho com um grupo de empreendedorismo, né, do Sebrae, e aí, numa oficina lá, eu percebia, e ficou muito claro na oficina, que as pessoas não têm a menor ideia, sabe, do orçamento pessoal, do orçamento familiar. Menor ideia. Sabe? Então, nós fizemos um trabalho de que fizesse o levantamento das suas receitas, dos seus gastos, e aí todo mundo ficava chocado. Não, mas não é possível, eu não consigo viver desse jeito. Então, é por isso que eu estou endividado? Sim, é por isso que está endividado. Né? Então eu tenho que parar de gastar? Não, você não tem que parar de gastar. Você tem que gastar. Agora, gastar com sabedoria, gastar com inteligência. Isso é fazer economia, né? Não parar de gastar. Gasta com inteligência, gasta com sabedoria. Como? Ajuste as suas despesas à sua receita. Esse é o ajuste. Mas e se eu precisar de mais? Você tem que dar um jeito de ganhar mais. Agora vai ser difícil por conta do mercado de trabalho, mas se preparando, crescendo profissionalmente, procurando um novo emprego, se possível, né? E aí você vai devagar, vai fazer o seu ajuste. Porque uma coisa é certa, queridos, ninguém é feliz devendo. Ninguém. Então, é melhor, muito melhor ter o sacrifício agora para poder fazer o ajuste do que se endividar, né? Então, o problema é que, às vezes, também, nós somos seduzidos pela facilidade do crédito. Então, isso gera também muitos problemas que a população precisa ter uma educação nesse sentido. Qual que é a facilidade do crédito? Facilidade, por exemplo, do cheque especial. A facilidade, por exemplo, do cartão de crédito. Não se exige nada, você vai lá e paga, parcela, e depois, na hora de pagar. Sabe? Como um aluno meu falou assim, professor, deu para perceber que R$10 por dia de Uber que ele estava gastando me dá R$300 por mês de despesas. No dia a dia, R$10 é muito pouco, mas num período de 30 dias já deu R$300 de despesa. Foi aí que eu comecei a perceber as dificuldades que eu tenho, né, para poder me organizar financeiramente. A educação, aí começa, então, surge uma necessidade, e é urgente, de uma educação financeira para a sociedade como um todo, para que ele entenda isso. Entenda que ele precisa organizar as suas finanças, ele precisa ajustar as suas despesas com os seus gastos, as suas despesas com as suas receitas, fazer o devido ajuste, para que ele possa planejar uma poupança e planejar também algo de melhor para o futuro, né? Ter um projeto de vida. Então, isso através de uma educação financeira. Agora, essa educação financeira tem que começar lá na base. Eu sugiro que seja no ensino fundamental 2. No 1, não, que ainda não tem muita consciência, mas no ensino fundamental 2, eu acho que seria o ideal já dos primeiros passos com essa educação financeira. Do ponto de vista da economia, né?
essa questão, né, do ajuste dos orçamentos familiares gera um alto índice de inadimplência. E esse alto índice de inadimplência é o que promove uma elevada taxa de juros também. Então, nós precisamos ajustar ao nível de inadimplência, quer dizer, organizando, educando a população, por um lado, para que isso se reflita na economia como um todo e possamos ter uma economia mais regular e estável para que possamos fazer o devido planejamento necessário. Então, nós precisamos fazer esse ajuste. Agora, precisamos também, antes disso, e aí é o nosso papel economistas e como formadores de opinião, né, nos esforçarmos para levarmos essa ideia para as comunidades, formando também multiplicadores nesse sentido. Precisamos também melhorar as escolas de economia, né, onde nas escolas de economia teremos uma ênfase muito grande nas questões microeconômicas e nas questões, dando ênfase também na economia doméstica, porque é alguma coisa que acaba sendo esquecida, porque o glamour na faculdade de economia está na macroeconomia, na análise macroeconômica, isso daí realmente é glamouroso. Mas trabalhar a base, que é essencial, e nós precisávamos disso. Bem, eu não sei quanto tempo nós teríamos aqui, quanto tempo eu teria, se eu já falei demais, eu não sei. Né? Bom, essas são minha fala inicial, e aí eu fico à disposição para as perguntas, para continuarmos com esse nosso bate-papo aqui. Obrigado. É um assunto bem complicado, porque aí, né, vai da cultura, né, do nosso país, né, como a gente vai mudar essa cultura. Eu tenho aqui uma pergunta da Vivian, né, e eu vou fazer as perguntas, aí eu quero ouvir os dois palestrantes, né, aí eu vou passar a palavra primeiro para Letícia e depois o Benjamin dá a sua contribuição. A pergunta da Vivi é a seguinte: sabemos que no Brasil o nível de educação financeira é baixo, que a cultura do planejamento de reservas não é difundido na sociedade e que a inflação afetou esses comportamentos também, visto a forte desvalorização da moeda em décadas passadas. Mas e atualmente? Não temos mais uma inflação tão alta assim e ainda assim o nível de poupança mantém-se em parâmetros insuficientes. O que é necessário fazer de forma prática? Qual o papel do Estado nesse cenário? E de que forma que o Corecon pode ajudar nessa situação, né? Então, aí, como que a gente pode ajudar isso? Como que a gente pode criar alguma coisa para mudar essa consciência econômica? Isso de uma maneira geral, né? Porque esperar do Estado é uma situação, assim, né? Às vezes demora muito, né? E a gente também é um país muito grande para ter mudanças drásticas, né? Então, como que a gente poderia estar contribuindo com isso para a população? Aí eu passo a palavra para Letícia. Maravilha. Obrigada, Vivian, pela pergunta. Isso é um tema para um curso, né? Eu acho que uma resposta aqui rápida talvez não aborde aí uma complexidade que a gente gostaria, mas podemos adiantar que, assim como o Benjamin falou, o nosso país é um país assim de velhos hábitos. Essa cultura consumista adquirida lá atrás, ela se manteve e como não houve ali um trabalho de educação, de mudança de cultura, ela foi mantida de geração em geração, foi continuada. Podemos ver um exemplo simples na compra de automóveis, por exemplo. A frequência com que o brasileiro gosta de trocar de veículo. Né? Muitas pessoas hoje recebem um dinheiro ali de rescisão, de fundo de garantia, por exemplo, e não pensam em aplicar no investimento,
não pensa em comprar um imóvel ou alguma coisa assim. A pessoa vai diretamente trocar o carro. O carro que é um item que para os brasileiros sai num preço relativamente alto se comparado com os outros países, né? Você vê um modelo de linha, o mais básico ali, um motor 1.0, saindo na média de 10 mil dólares. Hoje, então, nós já estamos falando de mais de 50 mil reais. Num veículo que, às vezes, a pessoa só vai levar a criança para a escola, ir para a padaria, mercado, e está trabalhando no home office. Então, as pessoas têm que ter essa percepção, o que ela realmente precisa, onde que ela vai realmente aplicar ali a sua renda, que ultimamente anda tão escassa, tão difícil, e essa renda ela precisa ser bem aplicada. Com relação à nossa cultura, eu reforçando novamente, né, acredito que desde criança tem que ser ensinado, a partir de que a criança saiba contar, ela já tem que saber contar o dinheirinho, né? Coloque ali a moeda no cofrinho, se programe para guardar um dinheirinho para comprar um brinquedo no fim do ano, mas que ela tenha essa cultura de saber quanto que ela tem, o que ela vai precisar gastar, o merecimento, se está ali combinado com o pai e a mãe que ela vai ganhar aquele dinheirinho ajudando na limpeza da casa, enfim, tem que ter essa mudança mesmo de cultura. E com relação ao conselho, eu acredito principalmente que o conselho poderia atuar de forma a disseminar mais a função do economista pela sociedade. Hoje, em muitas pessoas que você vai conversar, a pessoa não sabe o que é um economista, o que o economista faz, no que ele poderia ser útil. Então, essa consciência da nossa profissão, do nosso valor, ela tem que ser disseminada com mais intensidade para que a gente possa, de fato, fazer o nosso papel. Alguns fatores aí já estão mudando, a gente vê que a cultura de investimento na Bolsa de Valores, por exemplo, já está aumentando. Hoje a gente tem mais investidores individuais procurando aprender, procurando saber. Tem vários cursos aí pela internet crescendo, disseminando esse tipo de ensinamento. Então, é ali uma oportunidade que pode ser continuada, pode ser vista como uma alternativa para que as pessoas se organizem melhor, se planejem melhor e a gente possa prosperar mais economicamente falando. Benjamin, sua vez agora. Obrigado, Letícia. Tá vendo? Falar depois da Letícia também é uma responsabilidade grande pra caramba, gente. Né? Bom, a questão da educação financeira. Realmente, nós não temos uma educação financeira adequada, que nunca tivemos, né? Nunca. Então nós temos dois momentos. O primeiro, a educação financeira que nós não temos, e depois tem a cultura que eu falei do consumo imediato por questões diversas. O que leva a essa situação? Por que não muda? Primeiro, que a cultura. Segundo, a insegurança. Tá? A taxa de juros hoje é um pouquinho mais baixa, é bem verdade, mas ainda continua a insegurança, a população continua insegura. Um outro detalhe importante também é a concentração da renda. Então, a renda, nós sabemos, né, que quanto menor o nível de renda, menor a propensão marginal a consumir. Então, não há, menor a propensão marginal a poupar. Então, quer dizer, não há poupança, as pessoas usam tudo para o consumo. Então, com níveis de renda mais baixo, nós vamos ter consumos elevados no básico, evidentemente. Tá? Então, o que eu atribuo a por que nós não mudamos essa situação hoje, eu vou dizer para você, meu ponto de vista é concentração de renda e o nível de renda mais baixo, o número de pobres muito que vivem em condição limítrofes, né, de pobreza, não tem condição de poupar, não tem como fazer isso mesmo. Uma classe um pouquinho mais alta, né, como bem apontou a Letícia, ainda está muitos à mercê da publicidade, da propaganda, né? Então não faz conta do que poderia, do que deve ser e não projeta o seu futuro, como o exemplo que a Letícia apontou, né? Prefere comprar um carro novo, deixar parado em casa, né? Um custo atual próximo de 50 mil reais,
e mobiliza 50 mil reais, poderia fazer alguma coisa, que poderia estar rendendo alguma coisa, mas não. Numa aplicação financeira, mas não, ele deixa lá imobilizado. Sem contar que tem IPVA, tem seguro, quando sai, tem estacionamento, tem combustível, manutenção, e o custo mensal é muito alto também. E não leva em consideração. Na consideração, comprei, paguei a prestação, cabe no meu bolso e vai embora, né? Então, isso é realmente complicado. Aí é preciso uma educação mesmo e apontar de que se eventualmente, dependendo do uso, né, é óbvio, do veículo, como é o caso, é muito melhor, é muito mais fácil ele alugar, quando uso eventual, do que ele mobilizar tanto dinheiro, né? Ou usar os recursos que nós temos hoje de Uber, etc. e tal. Pode ser muito mais barato, mas ainda assim não há essa educação. Tentando responder a pergunta da Vivian, por que acontece isso, Vivian? Por que hoje não muda essa situação? Porque ainda não tem a educação financeira adequada, porque ainda há uma insegurança econômica, insegurança política, insegurança de tudo, quer dizer, todo mundo fica, não sei o que vai acontecer. E o que é fundamental, porque ainda nós temos um grupo, uma concentração de renda muito alta. Então, isso gera uma classe muito baixa, um número muito grande nas classes mais baixas, com uma possibilidade de poupança muito menor. Tá? Então, é preciso aí uma política econômica para equilibrarmos essa situação efetivamente. Tá? Quanto a Vivian também faz uma observação sobre as bolsas de valores, né, Viviane? Né? Se isso daí já é um sinal que está alterando alguma coisa. Sim, é um sinal de que já tem uma alteração, já tem um grupo procurando preservar um pouco mais a sua renda, seus rendimentos, através de novas aplicações financeiras, né? Porque agora começa a ficar tudo muito mais claro também. Essa também é a vantagem dessa nova tecnologia, que nós temos muito mais claro, e a Letícia apontou como tem vários cursos ensinando a operar em bolsa e etc. No mercado norte-americano, por exemplo, o norte-americano ele tem a sua maioria absoluta, né, da população norte-americana tem seu dinheiro em poupança nas bolsas de valores, né? Aqui no Brasil é muito pouco, quando seria muito melhor mesmo ter o dinheiro em bolsa do que em outros ativos financeiros por aí. Tá? Então, eu acho que sim, viu, Vivian? É um sinal de que tem um comportamento, mudança de comportamento, porém, é num grupo muito pequeno, uma faixa. Tá? Nós precisamos pensar naquela outra faixa, que precisa crescer para poder diminuir a inadimplência, ter um consumo consciente e assim por diante. Ok? Existe um jargão que a mulher é mais consumista do que o homem. Vocês concordam com isso? Essa palavra para a Letícia, depois para o Benjamin. Olha, eu não sei vocês, mas eu vou admitir que eu gosto de comprar sim. Não, brincadeira. Acho que o que importa, né, não é a gente consumir, não tem problema em consumir. O problema é se você consumir sem consciência, sem saber o quanto você pode comprometer ali da sua renda, se aquilo realmente tem uma utilidade para você, se é importante comprar aquela blusa nova, por exemplo, aquela bolsa sensacional. É importante ter essa consciência consumista, né? Eu acho que hoje a mulher não é mais tão consumista do que o homem, porque o que muda ali também são os interesses. Enquanto ali a mulher gosta de vestuário, de cosméticos, gastos com beleza e estética estão aumentando, o homem gasta ali em eletrônicos, em produtos automotivos, com bebidas, com entretenimento. Tem muitos homens que já estão gastando bastante em barbearias, indo ao salão igualmente. Então, eu acho essa está bastante competitiva. Não é tão mais assim que a mulher do que o homem, não.
que você acha disso, Benjamin? Ah, Karine, eu acho que gasta muito. Não é brincadeira. Não, eu acho que é igual, sabe? O nível de consumo é igual. A mulher tem consumo mais. Ela tem o volume de consumo, eu acho, né? O volume de consumo dela é maior, mas em valor equivale ao do homem, né? A Letícia falou: mulher vai lá e compra vários pares de sapatos, né? O homem vai lá e compra um equipamento de som, né? Se pegar um pelo outro, vai dar no mesmo. Mas como a mulher comprou vários, parece que ela está consumindo mais. Então, eu acho que não há essa diferença de mulher é mais consumista do que homem, não. Né? Eu acho assim que toda decisão de consumo é da mulher. O homem, ele não toma nenhuma decisão de consumo mais elevado sem consultar a mulher. Isso não tem jeito. Isso eu posso dizer que é 90% dos homens, né? Ah, tem lá um automóvel que ele sempre quis comprar, aquele modelo top que ele quer aquele, né? Aí, na hora que ele vai na loja, vai comprar, mas na hora de decidir se compra ou não, ele pergunta à mulher: o que você acha? Se ela falar não, acabou a conversa por aí. Mas aí ele acaba aceitando e tal, né? Vai ser uma coisa, questão à parte. Outro detalhe, a mulher, ela consegue equilibrar as contas em casa. Historicamente, a mulher ela consegue mexer, ela consegue distribuir melhor o dinheiro em casa do que o homem. O homem não tem essa habilidade. Por quê? Porque há milhares de anos que a mulher faz isso. Há milhares, talvez milhões de anos. Então, o homem, desde os primórdios, aquele provedor que ele sai, faz a caça, traz a caça, entrega para a mulher, fala: faça isso durar, entregue para os filhos, divida com os filhos, todo mundo, e faça durar até que eu reconheça, busque nova caça. Então, é ela que faz essa distribuição. Então, eu acredito na educação financeira mais fácil, mais rápido pela mulher, pela dona de casa, porque ela já faz isso historicamente, sabe? Ela já tem essa habilidade, essa capacidade, tá? Mas eu não acho que ela seja assim consumista, não. E depende muito também, né, o que ela é mais vaidosa, então tem umas coisas que aparecem mais, mas em volume é igual. É isso aí, Karine. Tá, e qual a sugestão de vocês para os pais responsáveis conscientizar as crianças, né, desde pequeno, já no valor do dinheiro? Letícia? Ou eu? Bom, eu Letícia, acredito em Pode ser. algumas estratégias possíveis, né? O primeiro, mais tradicional, acho que todo mundo tem uma lembrança disso, é o cofrinho, né? É a criança ali juntar as moedinhas para, desde que ela queira comprar um doce, uma merenda diferente na escola, alguma coisinha na cantina, enfim, esses pequenos gastos, mas que a criança tem essa consciência de quanto custa cada coisa, né? Levar a criança ao mercado, às vezes também é uma tarefa interessante para que a criança saiba quanto que custa aquele pacote de bolacha que ela está querendo, quanto que vai dar aquilo tudo no fim do caixa, tem a noção que as coisas não estão baratas, que o orçamento em casa é controlado e que às vezes tem que escolher, né, entre uma marca e outra, tem que fazer essas opções para permitir que um certo nível de consumo ali para a família seja mantido. Paralelo a isso, a criança também tem que saber de planejamento, se ela quer um bem mais caro, por exemplo, um videogame. Ela saiba que para aquele videogame ela vai ter que demonstrar alguma retribuição, ajudar em casa, manter as suas tarefas em dia, notas escolares. Enfim, tem que ter toda essa consciência de mérito, que nada vem de graça, que as coisas têm esse preço elevado, que o pai dela ali, a mãe, enfim, quem está provendo aquilo está se esforçando, aquilo não foi fácil de ser conquistado, então tem que ser mantido, tem que ser bem cuidado, que ela não vai ganhar outro em substituição imediatamente. Então, acho que ali o diálogo, né, a conscientização com a criança tem que ser feito de acordo com o entendimento, ele pode ser sempre inserido,
para que essa criança possa ajudar mais para frente, e ela pode até auxiliar, né, na idade já de adolescência, já tem um conhecimento, uma noção bem elevada, já pode auxiliar até com as contas da casa, com o gerenciamento, já sabe dia de vencimentos, quanto que ali são as despesas fixas da casa, água, luz, quando dá para economizar, né? Economizar em água e luz também é importante, ensinar a criança isso, tempo de banho, apagar a luz acesa, ambiente vazio, essas primeiras pequenos detalhes, mas demonstrando que no fim das contas vão fazer aí uma diferença. Acho que é isso. Concordo, Letícia. Sabe que eu acho que essa consciência nasce no pai e na mãe, né? Porque, em geral, o pai e a mãe não têm essa consciência, então ele deixa os filhos agirem de qualquer maneira. Então, eu quero um videogame novo, mas o seu está novo. Não, mas agora eu quero porque um colega meu tem um outro mais novo, eu quero igual. Mas custa caro, eu não tenho dinheiro agora. Mas não fala isso para o filho, sabe? Então, isso é uma dificuldade, né? A educação financeira realmente começa em casa, mas tem que estar é uma ideia que tem que estar internalizada nos pais. E a outra coisa, sempre agir com clareza e com honestidade. A entrada é tanto, a saída é tanto, entrou tanto, não dá para fazer isso, porque vai custar, tem alguma coisa melhor, sabe? E a gente sempre também evita de ir com criança em mercado por conta que eles estão sempre querendo, pedindo alguma coisa ali e tal, e acaba mais... se você for ao mercado com a intenção educativa, ó, quanto custa isso, quanto custa, se eu compro isso, tem que deixar de comprar aquilo, né? Se nós gastarmos muito mais em energia e água, né, e nós não economizarmos energia e água, eu não vou poder comprar o jogo novo que você está pedindo. Então, esse é um tipo de negociação, né, que se deve fazer. Né? Eu acho que a Letícia foi muito feliz em fazer essa abordagem que ela acabou de fazer. Nesse período de pandemia, né, e depois pós-pandemia também, né? Como que a gente pode praticar essa consciência econômica, devido a gente estar com recursos escassos, tanto para as pessoas quanto para as empresas? Passo a palavra para a Letícia, pode ser para o Benjamin também. Tá, eu vou começar dessa, mas da próxima, então vai você, Benjamin. Você vai começar? Também, você sabe. Ó, eu acho que a primeira ação que deve ser feita na pandemia, como às vezes não há possibilidade aí de aumento de renda, então primeiro tem que ser feito o gerenciamento. Vamos controlar e apertar onde der. Sei que está difícil, que os preços no mercado estão aumentando diariamente, mas onde puder, né, eu recomendaria ir cuidar, porque janeiro está logo aí, então tem carnê de IPTU, IPVA, matrícula das crianças, enfim, aquela série de despesas que todo mundo já conhece estão chegando. No que puder economizar, melhor. E otimizar. Vamos usar esse período de pandemia para aprendizado, esses cursos online que estão sendo disponibilizados, as palestras, as reuniões aí com os colegas via Zoom. Vamos aproveitar essas oportunidades para nos atualizar, ver onde que a gente pode melhorar. Às vezes alguém tem alguma habilidade que não descobria, aprender uma coisa nova, então dá para aprender uma profissão complementar, substituir ali se o seu ramo de atuação está difícil, ou aprender alguma tarefa nova. Acho que as pessoas têm que ter essa, se possível, recolocação, esse remanejamento, usar a nossa capacidade do tradicional jeitinho brasileiro para se reinventar um pouquinho, né? Acho que essa pandemia pediu muito disso de todos nós, então, onde pudermos, vamos nos atualizar, se programar melhor. Então, a pandemia ela exigiu do mundo inteiro, né, um aprendizado, sabe? Começamos a perceber que
o mundo pode ser muito diferente do que era. Então, eu costumo dizer aqui em casa, né, de que o nosso mundo hoje é diferente do que foi em 9 de dezembro do ano passado, né, do que foi em fevereiro, em março, ou 28 de fevereiro desse ano. Então, o mundo realmente virou de ponta cabeça. E aí, na verdade, nós vamos ter que construir uma nova história, né? Então, assim, não é que vamos ter que um novo comportamento padrão agora. Nós vamos reconstruir a nossa história. Por quê? Porque nós começamos a aprender muita coisa. Nós aprendemos que com a tecnologia que nós podemos trabalhar muito bem em casa, trabalhar no home office. Então, não precisamos mais sofrer 3 horas dentro de um transporte coletivo, né? Nós podemos fazer isso em casa, uma boa parte dos nossos trabalhos. Então, nós aprendemos a usar os recursos como nós estamos usando esse aqui agora, né? Podemos utilizar. O e-commerce, ele se desenvolveu fortemente, então, e é uma porta aberta para todo mundo desenvolver novos negócios, né, via internet, negócios online. Então, quer dizer, o mundo, você, agora eu começo a pensar, mudou, eu posso fazer tal coisa. O que temos que trabalhar também é o nosso espírito empreendedor, né? Agora, nós temos aí um espírito empreendedor que precisamos tocar para frente. Esse espírito empreendedor, que é o que a Letícia acabou de falar, né, de um novo negócio que eu tenho que fazer e tal, não pode ser como éramos no passado recente. Por que como era no passado recente? Porque empreender, na concepção geral, eu vou lá e vou fazer alguma coisa. Vou comprar farinha, ovos e faço bolo e vou vender bolo, né? Não é assim, né? Porque isso não dura muito tempo. Mas agora a gente sabe que eu preciso de um belíssimo treinamento para empreender. Eu preciso saber de finanças, eu preciso saber. E quando eu trabalho finanças da minha empresa, eu preciso antes trabalhar as finanças pessoais, né? Por quê? Porque os meus objetivos pessoais dependem da empresa. Eu não posso tirar da empresa tudo que eu quero. De repente, eu quebro a empresa e meus objetivos não me espaçam. Então, eu tenho que ter uma educação financeira pessoal para depois fazer o planejamento da empresa, para poder entender um pouco de marketing, para poder entender do produto que eu já entendo, para poder empreender e meu negócio poder ter sucesso. Então, a pandemia nos trouxe a oportunidade de nós reescrevermos a nossa história. Só que agora eu sei o que eu tenho que fazer. Antes, não. Agora eu consigo entender. Cada um vai procurar a sua história já, de uma maneira mais orientada, técnica e eficaz. Obrigado pelas palavras, né? Um assunto bem, né, de mudar a educação financeira, né, das pessoas ter essa consciência, né? E eu acredito também que a pandemia veio para também mudar um pouco, porque as pessoas, né, estão vendo como que está sendo difícil, né? Quem já estava endividado, como as coisas pioraram, né? Então, acredito que sim, as pessoas vão procurar melhorar, né? Hoje existe também, como vocês falaram, muitos cursos, muito, né, programa para ensinando essa educação, apesar que precisa, né, já vir, né, desde a base, né, desde lá da escola, mudar essa cultura, né? Então, agora eu vou passar a palavra para Graça. Para Graça, para a gente para ela fazer um encerramento. Senhores, vocês estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo aí? Sim? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem. Então, meus amigos, eu estou encantada com tudo que eu ouvi aqui, que eu aprendi por nossos excelentes economistas, a Letícia e o Benjamin, dupla perfeita para o nosso próximo evento, e os senhores já estão, antemão, convidados. E eu não aceito recusa.
Em janeiro, nós teremos uma nova programação e já contamos com a presença dos excelentes profissionais. Eu analisei e vi muito bem a excelente condução aqui da economista Karine, lá de Ribeirão Preto. Um abraço para Ribeirão Preto. Traga mais economistas para a gente de Ribeirão Preto para cá. E com muita tranquilidade e propriedade, ela conduziu os nossos trabalhos de hoje. Eu tenho dois pontos a levantar para vocês que eu observei da Letícia, da fala da Letícia, que inclusive me impressionou. Eu tenho ouvido muita publicidade sobre a evolução da parte da construção, que a construção está numa situação muito boa, excelente. E eu fico sempre pensando, eu não sei como que eles conseguem tanto, porque nos meus controles pessoais, entre os meus amigos, no meu convívio, eu não vejo essa melhora tão grande durante a pandemia. Mas o que nós olhamos de publicidade é isso. E a Letícia veio franca, direta, e nos disse a verdade. É para isso que o Conselho Regional de Economia existe, e é por isso que nós temos esse projeto. Para que vocês saibam o que está acontecendo na economia brasileira. Isso que o economista tem essa missão para passar. Então, foi muito boa essa colocação da Letícia, agradeço as palavras muito corretas, muito decisivas, e vão orientar a sociedade. Muito obrigada, Letícia. Quanto ao Benjamin, uma aula, professor Benjamin, desde o início, fiquei conhecendo mais por que esse povo gasta tanto, meu Deus, que eu não consigo entender tanta despesa, e realmente, eu estava como professor nessa época dessa inflação terrível, que a gente tinha que correr comprar o feijão na hora do almoço, porque o quilo já subia depois das 2 horas da tarde, porque tinha aqueles remarcadores de preço, não é, professor? Que trabalhavam com aquela maquininha, remarcando tudo numa velocidade. Nós chegamos, meus amigos, na época do Plano Real, na entrada do Plano Real, a transição do Plano Cruzado para o Plano Real, a ter uma inflação de mais de 80%, né, professor? Acho que mais ou menos 84% ao mês. Foi algo assustador. No mês que nós tivemos 84%. Isso, era incrível. Isso, então, foi muito difícil. Então, nós que vivemos sabemos como é difícil essa fase de uma inflação, que hoje é ótimo, nós não temos mais isso. Ela está começando, ela está assustando um pouquinho, mas é necessário para que o país também cresça um pouco de inflação. Ela não pode ficar sem inflação, senão nós vamos ter uma situação pior econômica. Tá? Então, foi muito importante essa fala dele. Quando ele foi comentar sobre a educação financeira, me veio à mente algo que me acompanha desde minha eternidade. No meu primeiro Natal, era um dia de chuva, na véspera do Natal, e meu pai saiu comprar o presente da menina. Aí ele comprou uma boneca, para uma menina você compra uma boneca. Mas ele trouxe outro pacotinho, ele trouxe um cofre, que era uma televisão, uma tela de gesso, pequena. E a minha mãe não entendeu, ainda disse para ele, bom, a boneca tudo bem para a menina, mas para que esse cofre? E ele disse, eu vou ensinar minha filha a guardar dinheiro. E ele me ensinou. Todo mês ele trazia uma moeda do pagamento dele, e com aquele dedo dele que parecia grande perto do meu, ele colocava a moedinha junto comigo naquele cofre. Depois ele abria, aquele cofre era antigo, precisava de uma chave de fenda para abrir embaixo, porque era de madeira. Ele tirava as moedinhas, quando eu já tinha mais 2, 3 anos, e contava junto comigo. Eu dizia, Graça, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou dizer, eu vou comprar doce. Ele dizia, não, doce o pai vai comprar para você. Nós vamos guardar a moedinha dentro do cofre, porque o mês que vem o pai vai trazer mais uma moedinha e você vai ter mais. E assim ele me ensinou. Que Deus o tenha, porque ele me ensinou a poupar com muita facilidade. Então, hoje, se eu desejo comprar algo maior, algo menor, eu me posiciono, eu não tenho problema algum de separar aquela importância e dizer ela não existe, porque ela tem um objetivo. E eu quero deixar também para vocês uma mensagem. Primeiramente, agradecendo muito esse momento importante para nós aqui, com a presença da Karine, da Letícia, do Benjamin, todos convidados para voltarmos em 2021 com novos eventos, e deixar uma mensagem para vocês. Se possível, agora no Natal, é um ato pequeno, mas compre um cofrinho para uma criança, de plástico. Não é mais hábito você dar de presente para uma criança um cofrinho. Vamos começar a lidar com os pequenos. Eles vão começar a trabalhar o que é um cofre. É um primeiro ato. O ano que vem vamos ter uma atitude um pouco mais ampla, mas seria muito importante. E outro objetivo para você que está me assistindo agora, para você que vai me assistir depois. Tenha um objetivo na vida. Lute por esse objetivo.
Quando você tem esse objetivo a atingir, objetivo material, estou falando agora na parte material, na parte de economia, você vai gastar menos. Quando você olhar para aquele produto de consumo que te atrai, tanto físico nas lojas como aqui no online, você vai se lembrar do seu objetivo. Se você gastar agora, você não vai atingi-lo. Pense nisso. Agradeço muito a presença de vocês. Espero vocês amanhã com outra palestra excelente com os economistas Vivian Esther de Souza e Denis Luiz de Castro sobre a história da moeda moderna. Será muito bom. E também moderado pela economista Cristiane Mancini. Será excelente. Eu espero vocês. Agradeço a presença, agradeço ao Corecon, a assessoria de imprensa que está nos acompanhando. Tem um pessoal todo aqui junto conosco acompanhando, não estamos sozinhos não, tá? Por essa oportunidade, desejo a todos uma boa tarde e está encerrado esse evento. Obrigada e até amanhã. Tchau. Eu agradeço a todas a oportunidade. Quero agradecer a presença, agradecer a oportunidade, Graça, agradecer a Karine pela condução, a Letícia pelo companheirismo, e os nossos colegas que aqui participaram, o Antônio Fernandes, nosso companheiro de longa data, o Rafael Ferraz. Seja bem-vindo, Rafael. A Vivian, a Tereza. Tá? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo conselho, pela oportunidade. Foi muito proveitoso, apesar de falar, também aprendi muito. Agradeço e estaremos juntos amanhã novamente em outro evento coordenado aí pela Vivian e pelo Denis. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Karine, suas palavras finais? Deixa eu contar só uma historinha, Graça. Claro, é nosso. É fique à vontade, professor. Agora é informal. Eu sempre fiz isso com meus filhos, né? Ó, vocês vão juntando dinheiro, no final do ano, pega esse dinheiro para comprar alguma coisa. Eles juntavam. Teve um ano para poder incentivá-los, né? Falei, ó, juntem o dinheiro, quando chegar no final do ano, o que der, o que tiver de dinheiro lá depositado, no cofrinho, era um cofre, na verdade era um vidro grande, né, que a gente lacrou, tal, porta. O que der, eu dou o dobro, né? Eu te dou mais aquele outro tanto. Naquele ano quebrou meu orçamento. Eles com isso na cabeça, que eles iam receber o dobro, eles economizaram tudo que era possível, que não era. Chegou no último mês, já pediu dinheiro emprestado para a mãe, jogou tudo dentro do cofre. Aí pronto, me quebrou. Mas eles continuam fazendo cofrinho, mas eu não faço mais isso. Ótimo. Muito obrigada, professor, pela lição para os pais que estão nos assistindo, os mães. Cuidado se eles emprestarem dinheiro com essa filosofia aqui do professor. Se eles assistirem a live, eles vão fazer isso no Natal. Cuidado. Aprenderam, as crianças são espertas. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Letícia. Por favor, Karine, suas palavras finais aqui no nosso evento. Muito obrigada aí de você nos dar esse tempo aí em Ribeirão Preto para acompanhar aqui o nosso trabalho. Continue conosco. Seja bem-vinda à nossa comissão. Obrigada. Eu agradeço muito, né, a participação, hoje eu aprendi bastante, né, muito interessante ver a visão de dois economistas renomados, então eu agradeço por participar do Corecon Mulheres, então esse é o meu agradecimento. Muito obrigada, pessoal. Amanhã, hein? 11 horas, aqui. Obrigada, um abraço, boa tarde. Se cuidem, estamos em pandemia. Se cuidem, um abraço.